Fala galera, vamos dar prosseguimento aqui sobre os nossos estudos sobre modelos modernos. Já pontuamos, já conceituamos o conceito de Revolução Verde, seus significados, seus objetivos e suas consequências, a chegada dessa grande transformação produtiva na América Latina, em porções asiáticas, em porções periféricas, e posicionamos historicamente o Brasil com a ditadura militar, tá bom? Dando condições para o avanço do agronegócio no território brasileiro. Certinho? Beleza. Agora vamos entender algumas características dessa Revolução Verde, certo? Então, principalmente quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma transformação muito forte, de uma transformação estrutural, não é algo apenas conjuntural, é algo que veio para ficar. Tá bom? Então, o que significa? Que aspectos justificam o emprego da palavra revolução, do conceito revolução? Então, a Revolução Verde vai defender e vai significar, na prática, a crescente introdução de maquinários, de tecnologias, tratores, colheitadeiras, um processo de intensa mecanização do campo. Tá bom? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, vou pegar esse exemplo, uma estrutura extremamente moderna no campo. Nós temos um percentual de população no campo muito pequeno. Aí você pensa, poxa, os Estados Unidos têm uma urbanização onde mais de 90% da população mora nas áreas urbanas. Os Estados Unidos são grandes produtores e exportadores primários também. Cara, como que explica isso? Cara, porque até as pequenas fazendas são extremamente mecanizadas. Tá legal? Então você tem uma alta capitalização, só que ao mesmo tempo você tem uma menor dependência da mão de obra humana, porque ela é substituída por máquinas. Aí você deve estar pensando, pô, Romulo, mas aí nem todo mundo consegue, nem todos os agricultores, produtores conseguem se mecanizar? Óbvio que não. Isso gera também desemprego estrutural, claro. Isso gera necessidade de você cada vez mais exigir uma qualificação, especialização no trabalho e qualificação no trabalho, óbvio, certo? Isso aprofunda ainda mais as contradições, com certeza, tá? Certinho? Introdução de tecnologias. Cara, quando a gente fala de tecnologia aqui, pensa em terceira revolução industrial. Vou falar para vocês, biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, cara, vários aspectos estão ligados à Revolução Verde, certo? Então, por exemplo, olha a biogenética aqui, com os organismos geneticamente modificados, os chamados transgênicos, os polêmicos, transgênicos, bacana? A utilização de adubos, fertilizantes, herbicidas, químicos, industriais, certo? O que a gente chama de agrotóxicos, na verdade, é um nome popular para um conjunto de agentes químicos industriais que vão agir nas plantas, nos cultivos, no solo, na água, tá legal? Vão ser utilizados na água, tá bom? Herbicidas, pesticidas, fungicidas, são exemplos disso. Irrigação artificial, um dos grandes causadores aí, de problemas no solo, certo? Olha a agricultura, olha a pecuária com as suas pastagens, consumindo muita água, são as atividades que mais consomem água. Olha a agricultura mecanizada, com o aumento da sua necessidade, suas contradições e suas problemáticas hídricas, certo? Sensoriamento remoto, ou seja, controle remotamente, você contando com apoio de satélites, sensores no solo, ligando a centrais climatológicas, o processo de irrigação é automatizado, as centrais climatológicas mandam informações, aquele solo é analisado continuamente para saber a capacidade de umidade, saber se é a hora de ligar os sistemas de irrigação, as centrais ligadas às estações climatológicas mandando informações sobre possibilidade de chuva ou não, tá certo? A utilização de drones, veículos aéreos não tripulados, chamados VANTs, tá certinho? Então, tudo isso sendo utilizado, ou você acha que lá quando a gente fala de agrotóxico, você tem lá um carinha com a bombinha, fazendo esse processo de despejo de veneno? Não, é utilizando alta tecnologia, aviões especializados para fazer esse despejo de veneno, tá? Essa pulverização de veneno nas plantações, certo? E eu queria te dar um dado, O Brasil sendo o país que mais desmata, o país que mais utiliza agrotóxicos, tem a ver com isso aqui, com a Revolução Verde chegando e avançando sobre décadas no Brasil, certo? O Brasil é o país que mais usa veneno no mundo, veneno que vários países já proibiram. O Brasil está escancarando ainda mais as pernas, certo? Aí você está falando assim, mas espera aí, não bate. Se o Brasil é um grande exportador primário e muitos países já aboliram determinados princípios químicos, defensivos químicos, que o Brasil passou a liberar, isso não vai trazer problemas com barreiras sanitárias? Óbvio que vai,
certo? Mas isso também não está envolvido com várias doenças? Sim, claro que está. Óbvio que está. Certo? Mas por que o Brasil libera? Obviamente para favorecer, para baratear o custo produtivo, para favorecer os interesses empresariais, tá certo? Daí a importância que os vestibulares chamam para o interesse, né, empresarial e político. Nós temos, né, representantes no Congresso brasileiro chamada bancada ruralista que representa mais de 50% dos congressistas, certo? E são eles que fazem as leis. São representantes diretos e indiretos desses, né, latifundiários, desses grandes empresários agrícolas, do agronegócio. Beleza? Deu para perceber isso? Tá legal? Alta tecnologia aplicada, né, à produção, certinho? Um aumento da exigência de qualificação laboral. Então a gente está falando aqui de quê? Veterinários, agrônomos, engenheiros químicos, certinho? Pesquisas em universidades. Então a gente pode perceber que muitas universidades públicas hoje estão com recursos públicos direcionados para favorecer o agronegócio. Enquanto se corta bolsas de determinadas pesquisas, inclusive pesquisas médicas, sanitárias, se favorece o financiamento de pesquisas ligadas ao agronegócio. Percebam isso. O centro-oeste brasileiro só se permitiu plantar da forma que se planta hoje soja com tecnologias produzidas em universidades como de Viçosa, com processo de calagem. O solo do centro-oeste é um solo naturalmente ácido, os solos tropicais são naturalmente ácidos. E o processo de calagem, né, utilizando calcário para equilibrar o pH do solo, foi criado em universidades públicas. Estão percebendo isso? Certo? Aumento de exigência de capitalização, ou seja, fortes investimentos em maquinários, tecnologias, mão de obra, né, qualificada, aumentando o teor intensivo da produção, certo? Beleza? Então isso exclui ainda mais o pequeno agricultor, o médio agricultor. O pequeno agricultor vai falir, o médio agricultor vai ser inserido numa lógica subserviente à cadeia do agronegócio, certo? E essa produção é uma produção de policultura? Claro que não. É uma produção de subsistência? Claro que não. É uma produção que vai favorecer a agricultura familiar? Óbvio que não. Óbvio que não, né? É uma agricultura que vai produzir monoculturas de exportação, sobretudo as chamadas commodities, né? O termo commodity, que você vai escutar muito em estudos como de agricultura, se refere a produtos primários, de origem mineral ou vegetal, que são extremamente importantes para o cenário econômico mundial. E seus preços são definidos em bolsas futuras, em bolsas de valores. Então, oscilam, né, em decorrência do momento econômico mundial, da lei da oferta e da procura. Muitos cientistas já apontam, muitos analistas já apontam o medo de comoditização no território. Cada vez mais o Brasil está aumentando a lógica da primarização da sua economia. Cada vez mais o setor primário avançando. Certo? Cada vez mais o Brasil dependente da exportação de commodities. E num cenário de crise, um cenário de desvalorização das commodities, a gente pode perceber que é um dos grandes, né, responsáveis pela crise estrutural que o Brasil se encontra. Isso é um retrocesso muito sério que muitos analistas chamam a atenção. O Brasil está na contramão dos países, né, de ponta de tecnologia. Estão percebendo isso? Certo? Como cada peça vai se encaixando, tá legal? Certinho? Então nós temos esse aspecto, né? Beleza? Como consequência, né, desse processo, a gente pode entender o seguinte, né? Que dentro daquela propaganda, daquela publicidade de você resolver o problema da fome, da miséria, pelo contrário, o que nós temos? Né? Uma realidade dura. Uma realidade dura. Certo? De fato, aumentamos a produção do campo, mas essa produção do campo não se refletiu numa diminuição da fome, da miséria, das problemáticas, pelo contrário. A realidade é cada vez mais uma lógica oligopolizante no campo. Nós temos, por exemplo, uma empresa chamada Monsanto, que domina, né, grande parte da produção de sementes geneticamente modificadas, que são sementes inférteis, ou seja, elas são híbridas e são inférteis propositalmente em laboratórios, para que elas não possam ser utilizadas como matrizes. O veneno produzido pela Monsanto é o único que se adequa à semente produzida pela Monsanto. Aí você fala, Rômulo, mas venda casado não é crime em várias partes do globo? Sim, mas a conivência do poder público. Tô entendendo? Certo? O aumento do desmatamento, da contaminação dos rios, da contaminação do solo, da poluição atmosférica, né, da destruição de florestas, da perda de biodiversidade, de destruição de patrimônio histórico-cultural, né, de matança de indígenas, né, de destruição de comunidades tradicionais. Estão aí as grandes problemáticas sociais e ambientais ligadas ao avanço do agronegócio.
O nosso cerrado, mais de 50% dele já foi destruído. A Amazônia, mais de 20% dela já foi destruída. Isso está diretamente relacionado aos grandes interesses minerais e também aos grandes interesses ligados, né, ao binômio soja-pecuária, certo? O que você precisa entender? Que os vestibulares exigem esse entendimento. Então nós tivemos durante esse avanço do processo, e temos, né, durante o avanço desse processo, um avanço de avanço, né, da lógica da agricultura empresarial, do agronegócio, o avanço dos interesses econômicos. Então se você prioriza os interesses econômicos, você está deixando de lado, em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, os interesses sociais e ambientais, criando vários problemas, várias desigualdades. Então o que os vestibulares querem que você entenda? O Enem, né, também quer que você entenda, certo? Que é preciso criar uma nova lógica de produção, uma lógica que integre, né, os interesses sociais e ambientais, a lógica, a esfera econômica também, criando condições de sustentabilidade, condições de garantia para gerações futuras, solo, água, ar, né, florestas, recursos naturais para a sobrevivência das gerações, né, futuras. Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido, né, essa lógica dos modelos modernos. A gente vai voltar a falar bastante sobre isso em vários pontos, né, dessa temática, tá bom? Aqui, beijo pra vocês, grande abraço.